Mas você disse que esse time do Fluminense, esse elenco, foi formado... Muito alto, um elenco caríssimo, e que pela primeira vez na temporada, a rigor, já tinha jogado uma semifinal muito boa, o Fluminense contra o Botafogo, apesar de ter vencido apenas nos pênaltis, dominou o jogo amplamente, já tinha feito uma ótima partida. Entregou finalmente o produto que se esperava quando esse elenco foi montado. Os jogadores principais jogaram muito bem. Você teve o Fred fazendo o que dele se espera, fez 2 gols numa decisão. Você teve o Thiago Neves, que é um jogador de muita luta, de muita entrega. Ele não se movimenta o tempo todo, não para em campo. E o Deco, que foi para mim o grande destaque do jogo, o organizador de jogada, aparece nos grandes lances, fez um belíssimo gol, o segundo gol do Fluminense. O Wellington nem jogou muito bem, um jogador de velocidade. O Bruno, lateral direito, que era uma grande expectativa, acho que talvez tenha feito o seu primeiro ótimo jogo no Fluminense. Então esse time pela primeira vez funcionou como dele se esperava. E mesmo assim, num jogo que poderia ter tido um outro destino, porque o primeiro tempo era um primeiro tempo muito igual. E é um lance de grande capricho do futebol. O Diego Souza acerta uma bola na trave, depois de um erro terrível desse Anderson, zagueiro que o Fluminense contratou, que até agora não foi muito bem. Ele acerta uma bola na trave, com uma bola que poderia perfeitamente ter entrado, e na volta desse lance o Fluminense faz 1-0, e aí sim, o Vasco, coisa rara de se ver nesse time do Vasco, é um time muito sólido, muito organizado, ele foi se desestruturando conforme o Fluminense foi fazendo os gols, se abriu, começou a buscar o ataque, deixando espaço, o que era até natural, e aí, em dado momento do jogo, sim, o Fluminense sobrou no jogo, abriu 3-0. No final teve uma certa dose de drama quando o Vasco fez um gol, mas já era muito tarde. Poderia até ter tido um final de jogo dramático mesmo, se a bola que o Dedé cabeceia na trave acaba entrando. Mas no todo o Fluminense mereceu a vitória, foi melhor. Foi talvez a primeira grande exibição desse elenco do Fluminense. No blog do Lédio Carmona, a gente tem aqui, o Lédio sempre destaca os jogos que ele viu. Né? Os jogos que eu vi. Você destacar o jogo que a gente vê, né? Que tem gente que adora destacar o que não vê também. E o que você viu que ninguém viu, Lédio? Não é que ninguém tenha visto, é a minha visão do jogo. Eu não tenho essa autoridade para tentar ver um jogo que... Enfim, a minha visão... Eu acho que eu tento desenvolver meu texto em termos de clichês que as pessoas impetram no futebol de acordo com o resultado, entendeu? Eu acho que as análises... Não estou falando só de jornalistas, não, dos torcedores... são muito oportunistas, é muita análise de resultado. Você tem que enaltecer o Fluminense. O Fluminense fez um bom jogo, mas ao mesmo tempo, o Fluminense mereceu o título, jogou muito bem a final, o regulamento é esse, não tem essa, o Vasco não merecer perder. O regulamento permite isso. O Fluminense foi lá, foi campeão, tem que comemorar. Agora, os 10 minutos finais mostram que o Fluminense não está pronto. O Vasco deu uma pressão em cima do Fluminense em jogadas aéreas. E ganhou todas as bolas jogadas na área do Fluminense. Pelo alto, com o Dedé como centroavante. O Dedé jogou como centroavante durante meia hora. E ali veio a pressão do Vasco, bola na área, a defesa do Fluminense não resolve. Então o Fluminense foi campeão, mas precisa resolver esse aspecto. Como precisa resolver o lado do Carlinhos, que é o lateral esquerdo fraco. E o Fluminense não consegue resolver. A gente está vendo aí os melhores momentos do jogo. Olha só, o Wellington nem rola a bola para o Fred chutar por cima do gol. Uma grande chance que teve o Fluminense, o Fred com a braçadeira de capitão. O Vasco tem chances claras no primeiro tempo ainda. E ao mesmo tempo, essa é a melhor de todas. Essa é a melhor. No erro do Anderson, o Alexandre serve Diego Souza, ele faz o certo, ele arrisca o chute, a bola bate na trave. E aí um pênalti besta do Fagner em cima do Wellington Ney, ele não precisava fazer pênalti. Por que ele fez esse pênalti? No máximo, o Wellington Ney ia chegar ali de fundo e cruzar a bola, a defesa do Vasco estava bem postada, talvez não levasse o gol na sequência da jogada. Foi pênalti, não há o que discutir, e o Fluminense começava a construir a vitória. Acho que esse gol aí foi fundamental, que fez o Vasco se abrir muito, se desarticular em campo, e aí vem o segundo gol, que foi um outro golpe. Uma rara falha, na minha opinião, do Fernando Praz, um goleiro que eu acho muito bom, acho que erra pouco, e errou exatamente nessa decisão. Diante do melhor jogador em campo, para mim, o Deco. Ou foi mais mérito do Deco? Eu acho que foi mérito do Deco, mas o mérito não se consumaria em gol se o Fernando Praz estivesse mais bem colocado. O Fluminense fez 2-0. Como tem errado o Rodolfo também até agora, desde que chegou? Um conjunto de erros até agora no Vasco. Ele que se revelou um bom zagueiro no Fluminense. Até começou bem no Grêmio antes de se machucar, mas cometeu 3 falhas já com a camisa do Vasco, 3 falhas sérias. O Fred fazendo o terceiro gol, me impressiona no Fred que ele nunca precisa dominar a bola para bater, né? Ele está sempre com o corpo pronto ali para finalizar. Nesse momento do jogo, o Fluminense poderia ter feito 4, 5 gols. Mas aí teve um surto de individualismo, alguns exageros, o Wellington nem perde um correndo mais do que a bola. E aí o Vasco conseguiu voltar ao jogo com o Eduardo Costa na marcação, um pouco mais organizado, Dedé como centroavante, ganhando as jogadas aéreas.
e acabou estabelecendo a pressão final que resultou apenas nesse gol de cabeça do Eduardo Mas tem uma Costa. cabeçada do Dedé que vai na trave que tornaria o jogo uma loucura no Uma final. loucura. Nesse lance aí, a bola toca na trave. Era o ápice da pressão do Vasco, sempre no jogo aéreo. A defesa do Fluminense não conseguia resolver bem nenhuma dessas bolas levantadas na sua área. No primeiro tempo houve uma cabeçada do Nilton e outra do Diego Souza também absolutamente livres. Eu acho que o Fluminense teve em campo e no banco mais recursos técnicos, mais criatividade, mais inventividade. A festa do Fluminense, a taça, o Fluminense não ganhava uma Taça Guanabara desde 1993. Olha, Ed, quando a gente fala também de mais recurso, é importante lembrar também que o Vasco chegou um pouco fragilizado a essa final. Isso é uma outra coisa. Existem jogadores a entrar nesse time do Vasco. O Éder Luiz está fora, o Rômulo está fora, houve o problema do Bernardo. O Vasco perdeu a juventude do time. Exatamente. O Vasco perdeu Velocidade. o Bernardo, que é o melhor reserva que o Vasco tem para mudar o jogo. O Vasco perdeu o Rômulo, que é o melhor volante que o Vasco tem. O Vasco perdeu o Éder Luiz, que é o melhor atacante que o Vasco tem. Alain, que é o coringa do Vasco, o jogador que joga, e é jovem, joga no meio. O centroavante reserva, o Tenório também não estava inscrito. Eram muitos problemas. O Vasco não estava inteiro. Mas também não é uma desculpa, porque o Vasco ganhou do Flamengo com esse time, fazendo um bom jogo, um jogo mais organizado. Então não adianta você dizer, o Cristóvão escalou o Felipe Bastos e não o Eduardo Costa. Sim, ele errou, mas contra o Flamengo ele escalou o Felipe Bastos e ele ganhou o jogo, mesmo errando. Então são análises oportunistas, isso que eu tentei falar um pouco no blog. Acho que o Vasco não pode se desesperar. Faz uma boa campanha, vem num bom ano, tem tempo para se recuperar. Agora, nem tudo são flores. Há erros a serem corrigidos. Rodolfo merece ficar um tempo fora, se recondicionando. Mesmo vale para o Felipe Bastos. Acho que o Vasco não está pronto, o Fluminense não está pronto, mas quem tem que comemorar é o Fluminense, que na hora H, na hora do vamos ver, teve mais peças no campo e no banco e teve mais cabeça para resolver um jogo que era muito equilibrado e foi decidido a partir do pênalti em cima do Wellington Ney, um pênalti que não precisava ser feito.